Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente tem o seguinte enunciado, né? As linhas de campo produzido por uma carga elétrica pontiforme e várias alternativas. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente tem cargas elétricas pontiformes, é quando a gente tem apenas uma carga e a gente vai analisar o campo elétrico produzido por essa carga, tá? Quando a gente tem cargas positivas, elas vão produzir campo elétrico divergente, o campo elétrico se afastando dela. Como, né, é só um pontinho, assim, é só uma única carga, então não tem, por exemplo, como produzir linhas de campo paralelas e tudo mais. Ela é um círculozinho e as linhas de campo vão sair desta carga. Por isso, todas elas vão ter direção radial. O que é a direção radial? Radial vem de raio, que é do conceito, digamos assim, né? Que vai originar aqui no centro e vai em direção à superfície. Claro que dentro dessa carga, como você já viu, em eletrostática o campo elétrico é nulo, mas na direção radial significa que ela está na direção do centro para a superfície, né? Por exemplo, ó, tá vindo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tá indo da carga para lá, tá? Então todas elas vão fazer isso aqui. Como aqui dentro é nulo o campo, então as cargas vão vir as linhas de campo, né, vão vir da superfície dessa carga até lá no exterior, tá? Então, ó, quando a gente tem uma carga positiva, ela vai produzir linhas de campo divergentes saindo dessa carga. E quando a gente tem carga elétrica negativa, ela vai produzir linhas de campo entrando nessa carga, tá? Todas elas vindo em direção para cá. Mas como é uma única cargazinha, né, que vai estar aqui, todas as linhas vão ter que estar em direção dela. E como que elas vão estar em direção dela? Vão estar apontando para o centro. Se está apontando para o centro, elas são radiais, tá? O que acontece quando a gente tem, por exemplo, placas paralelas, que daí sim a gente vai ter um campo elétrico uniforme. De um lado você vai ter o positivo e do outro lado você vai ter um negativo. E daí o que vai acontecer? Aqui você vai ter várias cargas positivas e aqui você vai ter várias cargas negativas. Esses vetores aqui inclinadinhos, eles vão acabar se anulando. Como são várias cargas, serão várias cargas uma em cima da outra, assim, então vai acabar havendo, né, uma interação entre esses campos elétricos e esses vetores inclinadinhos vão acabar anulando um ao outro, tá? E aqui dentro você vai ter como resultante apenas esses campos que vão estar partindo assim, ó, que não vão ter nenhuma inclinação que será possível se anular, tá? Então aqui você vai ter como resultante desse lado as linhas de campo vindo para cá, claro que aqui você vai ter uma resultante vindo para cá também, né? Mas não é isso que a gente está analisando. Aqui você vai ter uma resultante vindo para cá, se afastando da positiva, e aqui você vai ter uma resultante vindo para cá, se aproximando da positiva. Por isso que quando a gente tem placas paralelas, a gente tem linhas de campo uniformes, vindo da placa positiva para a placa negativa, tá bem? E essas linhas de campo aqui vão ser todas paralelas. Então, vamos lá. A alternativa 1 diz que as linhas de campo nessas cargas pontiformes são paralelas e equidistantes entre si. Não, quando a gente analisa só as cargas pontiformes, só uma carga, elas vão ser radiais, né? E elas não serão equidistantes. Mais próximo da carga, a distância entre essas linhas é menor, e quanto mais distante da carga, a distância entre essas linhas passa a ser cada vez maior. As linhas de campo elétrico vão ser paralelas e equidistantes apenas quando você tiver placas paralelas produzindo esse campo elétrico, e daí sim as linhas são paralelas e equidistantes entre si. A alternativa 2, podem eventualmente se cruzar. Não. Como aqui dentro não tem campo elétrico, as linhas são interrompidas aqui na superfície. E como tá indo uma para cada lado, não é tipo assim como se tivesse uma linha passando aqui. Não, se a linha sai daqui, ela vai sair para cá. E nenhuma dessas linhas vai acabar se cruzando, todas elas vão ser independentes e sozinhas. 3 são radiais, realmente são radiais, né? Porque elas vão estar aqui no sentido do raio, vão estar apontando na direção do centro para a superfície, né? Nessa direção aqui, e cada uma vai estar para um lado, tá? Como elas não vão se encontrar aqui no meio,
essa parte aqui não vai existir, tá? E você considera só da superfície para cá com direção radial, por isso tá certo.